Bíblia, o livro que fala com você. Parte 05, dia 14 de novembro de 2023. Fala do braço de Deus, sua mão, seu dedo, suas asas e até suas pernas. Agora, tudo isso é uma representação familiar para atender às nossas capacidades infantis, pois o infinito não deve ser concebido como se tais similitudes fossem atos literais. É um exemplo surpreendente do amor divino que ele coloca essas coisas para que possamos ser ajudados a compreender verdades sublimes. Agradeçamos ao Senhor da palavra por isso. Com que ternura a Escritura se reduz à simplicidade. Suponha que o volume sagrado fosse todo como o livro do profeta Ezequiel. Pequeno teria sido seu serviço para a generalidade da humanidade. Imagine que todo o volume fosse tão misterioso quanto o livro do Apocalipse. Poderia ter sido nosso dever estudá-lo, mas se seu benefício dependesse de nossa compreensão, teríamos falhado em alcançá-lo. Mas quão simples são os evangelhos! Que claras são estas palavras! Quem crer e for batizado será salvo. Quão deliciosamente claras são aquelas parábolas sobre a moeda perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Onde quer que a palavra toque em pontos vitais, ela é tão brilhante quanto um raio de sol. Existem mistérios e doutrinas profundas, abismos onde o Leviatã pode nadar, mas onde tem a ver imediatamente com o que nos diz respeito para a eternidade. É tão claro que o bebê na graça pode nadar com segurança em seus riachos refrescantes. Na narrativa do Evangelho, o viajante, embora tolo, não precisa errar. É uma conversa familiar, é a grande mente de Deus reduzida à nossa pequenez para que possamos nos elevar. Como o livro também é familiar, falo agora sobre meus próprios sentimentos quanto a tudo o que nos diz respeito. Ele fala sobre a minha carne, minhas corrupções e meus pecados, como apenas alguém que me conhece poderia falar. Ele fala de minhas provações da maneira mais sábia. Alguns não me atrevo a dizer. Ele sabe tudo. Fala das minhas dificuldades. Alguns zombariam deles e ririam, mas este livro simpatiza com eles. Conhece meus tremores, meus medos, minhas dúvidas e toda a tempestade que se enfurece dentro do pequeno mundo de minha natureza. O livro passou por toda a minha experiência. De uma forma ou de outra, ele mapeia tudo e fala comigo como se fosse um companheiro de peregrinação. Ele não fala comigo de forma pouco prática e me repreende e olha para mim de uma maneira altura terrível de perfeição severa, como se fosse um anjo e não pudesse simpatizar com os homens caídos. Mas, como o Senhor que revela, o livro parece como se fosse tocado com um sentimento de minhas enfermidades e tinha sido tentado em todos os pontos como eu. Muitas vezes você não se surpreendeu com as expressões humanas da palavra divina? Ela troveja como Deus e ainda chora como o homem. Parece impossível que qualquer coisa seja muito pequena para a palavra de Deus notar, ou muito amarga, ou mesmo muito pecaminosa para que o livro ignore. Toca a humanidade em todos os pontos. Em todos os lugares é um conhecido pessoal e familiar, e parece dizer a si mesmo: devo esconder isso de Abraão, meu amigo? Quantas vezes o livro respondeu a perguntas? Em tempos de dificuldades, fiquei surpresa ao ver como o oráculo é claro. Você perguntou a amigos e eles não puderam aconselhá-lo, mas você caiu de joelhos e Deus lhe disse. Você questionou, confundiu e tentou elucidar o problema. E eis, no capítulo lido na oração da manhã, ou em uma passagem da Escritura que está aberta diante de você, a direção foi dada. Não vimos um texto, por assim dizer,
emplumar suas asas e voar da palavra como um serafim, e tocar nossos lábios com uma brasa viva de altar. Esteve como um anjo adormecido entre os leitos de especiarias da palavra sagrada, mas recebeu uma missão divina e trouxe consolo e instrução ao seu coração. A palavra de Deus, então, fala conosco no sentido de ser familiar conosco. Nós entendemos isso? Vou encerrar este ponto com outra palavra de aplicação. Quem, então, acha a palavra de Deus tão querida e gentil que um amigo a rejeitaria ou negligenciaria? Se algum de vocês o desprezou, o que devo dizer a vocês? Se fosse um livro sombrio, escrito por dentro e por fora, com maldições e lamentações, cujas letras brilhassem com declarações de vingança, eu poderia ver alguma razão pela qual não deveríamos lê-lo. Mas, ó companheiro precioso e inestimável, querido amigos de todas as minhas tristezas, fazendo minha cama em minha doença, a luz de minha escuridão e a alegria de minha alma, como posso te esquecer? Como posso te abandonar? Ouvi falar de alguém que disse que a poeira nas Bíblias de alguns homens ficam tão espessas e longas que você pode escrever condenação nele. Receio que esse seja o caso de algum de vocês. O Sr. Rogers, em uma ocasião, depois de pregar sobre a preciosidade da Bíblia, tirou-a da frente do púlpito e, colocando-a atrás dele, imaginou Deus dizendo: você não lê o livro? Você não se importa com isso? Eu o pegarei de volta. Você não se cansará mais disso. Então ele retratou a dor do coração dos sábios quando eles descobriram que a revelação abençoada foi retirada dos homens. E como eles sitiariam o trono da graça dia e noite para pedi-lo de volta. Tenho certeza que ele falou a verdade. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, santo e puro. Eu te amo, Senhor Deus. Te amo, te agradeço por Jesus Cristo, o meu Salvador, o teu Filho amado. Amém e amém.